Amém. Amados, glórias a Deus. Então, feliz por vocês estarem aqui, por estarmos todos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Eu gostaria de começar esse culto, embora já começou faz tempo, né? Mas vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que mais uma vez a sua manifestação seja feita neste lugar. Pai, da mesma maneira que o Senhor, Pai, nos tomou através do louvor, que o Teu Espírito desceu sobre esta igreja, eu clamo ao Senhor humildemente de que essa ministração também venha do seu altar e faça diferença sobre cada pessoa, cada um de nós, nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo por todos aqueles que estão em casa, não puderam vir hoje, aqueles que vão estar me ouvindo pelos áudios que estão sendo gravados nesse momento, ou pela internet, ou que qualquer pessoa que estiver me ouvindo, em algum momento, ela seja abençoada, assim como nós estamos sendo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar hoje a respeito de aprendendo a ouvir a voz de Deus. Amém? E eu quero começar contando uma história. A história, ela é a seguinte. Havia um vilarejo de um reino, e era um vilarejo distante do reino. Então, o vilarejo, ele plantava as coisas, né? Tomate, verduras, e tinha as coisas, eles tinham que levar para o reino. E quando eles chegavam no reino, o reino tinha remédios, o reino tinha toda uma cerca de providências para esse vilarejo. Só que o problema é que o vilarejo tinha um precipício que distanciava do reino. Então as pessoas do vilarejo, eles tinham que fazer um caminho muito grande, todas as vezes que eles precisavam ir no reino. Então o rei teve uma ideia, ele falou, bom, construamos uma ponte entre o vilarejo e o reino. E as pessoas não vão precisar mais atravessar todo esse caminho pelo desfiladeiro até o reino. E fizeram a ponte. Então algumas pessoas passaram, sentiram-se seguras e começaram a usar a ponte. Só que em um determinado momento, de cada 10 pessoas que atravessavam a ponte, 6 delas caíam da ponte. A ponte não era estável, ela balançava, eles caíam lá de cima e se arrebentavam lá embaixo. De 10 a cada 6 caíam. Então o rei, ele vendo a situação, ele convocou todos os conselheiros do reino para saber qual a opção, o que eles deveriam fazer com aquela ponte. Então, um dos sábios, ele disse assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos construir um hospital lá embaixo. Quando as pessoas caírem, já tem um hospital e colocam as pessoas para dentro, né? E nós cuidamos das pessoas e está resolvido. Obviamente não era essa a melhor opção, correto? A melhor opção seria arrumar a ponte ou reconstruir a ponte. Mas eu estou dizendo essa história porque às vezes Deus, Ele começa a falar conosco. E algumas vezes nós não entendemos o que Deus está falando. E começamos a agir de maneiras não de acordo com o que Deus está falando, porque nós não conseguimos entender o que Deus está falando. Eu lembro uma ocasião que eu estava no Brasil e contaram uma história na época, talvez alguns cristãos antigos vão lembrar disso. Contaram que em 1966, a revista Time, ela publicou uma reportagem de capa de revista com o seguinte título, Is God Dead? Deus está morto? E disseram que algumas pessoas da revista foram na casa do Billy Graham perguntar para ele o que ele achava, né? E perguntaram assim para o Billy Graham, Deus está morto? E ele falou assim, ué, como assim? Eu acabei de falar com ele. Né? Então, você vê, às vezes nós não conseguimos entender o que é que Deus, Ele está falando conosco. Nós precisamos entender os sinais, entender quais são as coisas que Deus quer fazer ou quer falar com cada situação das nossas vidas que nós estamos vivendo. Você provavelmente já ouviu a história de um profeta bíblico chamado Elias, amém? Elias foi aquele profeta, para relembrar todos, que ele enfrentou lá os 400 profetas de Baal e
ele levantou um altar a Deus e ele clamou que Deus enviasse fogo para consumir o sacrifício. Lembra dessa história? Então, você vê que um profeta, para ele ter uma ousadia, como ele teve, a enfrentar o inimigo cara a cara, 400 inimigos na frente dele, e ele sozinho, para uma pessoa fazer algo assim, ele tem que ter muita certeza de quem é o Deus que ele serve, não é isso? E nós vemos que Deus, ele falava com Elias. Por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 1 até o verso 5, está sendo projetado aqui no lado, diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, Acabe era o rei de Jerusalém: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Então você vê que o povo de Israel, eles estavam vivendo um momento histórico de muitas vezes, infelizmente, que eles viviam em desobediência a Deus. E a desobediência a Deus chegou a um nível muito grande naquela época. Por quê? Porque o rei Acabe, que era marido de uma mulher chamada Jezabel, que adorava a outros deuses, ela fez a cabeça dele para que ele destruísse todos os pontos de adoração a Deus Altíssimo. Derrubasse tudo, matasse os profetas de Deus. Então, Deus, ele fala com o profeta Elias, né? E Elias, então, ele dá uma direção, dá uma ordem, dizendo que não choveria mais. Ou seja, Elias só fez isso porque Deus disse com ele. Deus falou com ele e ele entendeu. E você vê que é verdade, porque na sequência, no verso 2 em diante, estava dizendo que após isso, Deus fala para Elias: vá no ribeiro lá de Querite, você vai para uma caverna, vou mandar corvos te alimentarem, você vai beber de lá, eu vou guardar você ali. E ele foi. Então você vê que Elias era um homem que conhecia a Deus e conhecia a voz de Deus. Tanto é que lá, mais um pouco à frente, em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, fala assim: Depois de muitos dias, na verdade 3 anos, veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Você vê então que Elias, ouvia a voz de Deus. Ele entendia o que Deus falava. Ele tinha uma intimidade com Deus tão grande de entender o que Deus precisava dele. Era um homem de relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, você sabe quando é Deus que está falando com você, como Ele fala. Hoje na aula do Instituto de Vencedores, a aula de hoje foi a respeito do Espírito Santo. Boa aula, bom tema de aula, né? E eu perguntei assim para eles lá, quando o Espírito Santo fala com você, como que você sabe que é Ele? Como que você sente que é o Espírito Santo? E aí, levantaram as 2 mãos e os 2 pés, assim, todo mundo dizendo: eu choro. Né? Quando o Espírito Santo fala comigo, eu não consigo me controlar e eu choro. Uma pessoa falou que sente muito calor, outra pessoa falou que sente um arrepio, assim, que não é arrepio de medo, é um arrepio, né? Cada um tem a sua experiência. Sabe por quê? Por que cada um tem uma experiência? Porque cada um já tem o seu nível de intimidade com o Espírito, não é assim? Se eu fosse perguntar para você da igreja, né? Você também teria a sua resposta, né? Eu, pastor, quando o Espírito fala comigo, ele é assim, assim, assado. Porque você tem uma intimidade. Com Deus, é assim também, não é? Você também sabe quando é Deus que está falando. Às vezes Deus, ele é tão claro que assim, é como se ele tivesse desenhado para você o que ele quer dizer. Mas tem vezes que não é tão claro. Tem vezes que Deus, ele é um pouco
enigmático, né? Não no sentido vulgar da palavra, tá bom? Mas ele não é claro, muitas vezes, no que ele está querendo te dizer. Por que ele não é claro 100%? Porque ele quer que você busque o restante da resposta que ele não te deu pelo Espírito Santo, pela sua fé. E Elias, ele era um homem, então, que você vê que ele ouvia Deus. Mas é curioso, porque logo depois que Elias, ele levanta o altar e, enfim, e cai fogo do céu, ele vence todos aqueles inimigos, alguém chega para ele e diz assim, olha, a Jezabel, a rainha Jezabel, ela mandou te matar. E é engraçado como essa notícia abalou aquele homem. Um homem que vivia numa fé absurda. Um homem que enfrentou o diabo, seus demônios, sem armadura e sem nada. Humanamente falando, mas ele estava armado até os dentes pelo Espírito Santo, amém? Mas ele foi com a cara e com a coragem, com a fé que ele tinha. E uma notícia de que alguém queria matá-lo, levou ele a entrar num desespero. E a palavra de Deus diz então que ele sai daquele lugar e ele foge. E ele entra dentro de uma caverna. Né? Para quem conhece a história, já está passando o filme de Hollywood na sua cabeça. E ele entra dentro de uma caverna, ele fica ali. E ele começa a pedir para Deus tirar a vida dele. Ele fala assim, Deus, eu não quero mais viver, me leva embora. Ele entrou dentro de uma situação de pânico. E eu acho interessante que, continuando a história, nós estávamos no capítulo 18, vamos para o 19. Lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 11 ao verso 13, nós vemos que Deus ele vai vir se manifestar ao profeta. E fala assim, ao que Deus lhe disse, Deus falou com ele, vem para fora. Por quê? Porque eles estavam na caverna. Vem cá fora, vem para fora. E se coloca no monte perante o Senhor. Não é? E ele deve ter ido. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras. Diante do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Coloca o 14, por favor, se você puder. Ele fala, você pode parar aqui mesmo. Tá certo, não precisa pôr não. Fala que ele se colocou na entrada da caverna, ele chegou e ele começou a ouvir a Deus. Mas olha só, você percebe algumas coisas nesse versículo. Primeiro, Elias, ele vai para a caverna porque ele estava confuso. Ele estava com medo. Ele estava desorientado. Aquela notícia roubou a fé de Elias ao ponto de Elias querer morrer. E então Deus, ele vem com ele. E Deus fala, sai daí. E você vê que ele ficou lá olhando para fora. E Deus começou a se manifestar lá fora. Só que Elias não estava conseguindo prestar atenção, não conseguia entender o que Deus estava vendo. Primeiro num vento de Elias não estava entendendo nada. Aí veio um terremoto, Elias não estava entendendo nada. Aí veio um fogo, Elias não estava entendendo nada. Por que Elias não estava entendendo nada? Porque Deus estava se manifestando de acordo com o interior de Elias. Elias estava confuso. E Deus se manifestou da maneira que o interior de Elias estava. Confuso. Quando estamos confusos, nós não conseguimos ouvir a Deus. Amém? Quando você está confuso, quando você está com medo, você não consegue ouvir a Deus. Não compete Deus se manifestar no meio da confusão. É impossível ouvir a voz de Deus quando nós estamos confusos internamente. Quando você está com dúvida, quando você está com medo, porque você começa a dar mais atenção no seu eu interior do que como Deus está agindo. Você vê que depois de um instante, quando Elias, então, ele começa a entender, embora ele não estava ouvindo a Deus, mas ele começa a entender que era Deus, então no meio da confusão, vem a mansidão. Porque ele parou de ouvir o barulho da confusão. E
ele então começou a ouvir a Deus de novo. Aí ele voltou para onde ele estava. Ele voltou quem ele era. Então ele ouve e ele consegue ouvir a Deus. Sabe, Deus, todos os dias, Ele está falando comigo e com você. Todos os dias Deus fala, amém? O diabo, ele não pode evitar Deus de falar. O diabo não tem o poder de calar a voz de Deus. Mas o diabo, ele tem o poder de tentar fazer um barulho maior do que a voz de Deus. Então você presta atenção no barulho, mas você não presta atenção no que Deus está falando. Consegue entender? E você percebe que são todas essas coisas que acontecem. Vamos dar alguns exemplos. Vamos pensar só neste ano de 2020. Se você parar para pensar, esse ano já começou complicado. Quase no primeiro dia do ano, nós recebemos uma notícia que Donald Trump ele bombardeia o Irã e mata lá o comandante segundo maior do Irã. Então começou a ter uns rumores. Será que o Irã vai se juntar com a Rússia? Será que vai ter uma guerra mundial? Será que vai ser atacado os Estados Unidos? Então logo no começo nós escutamos esse tipo de coisa. Logo na sequência nós vemos a Austrália queimando inteira. Todas as florestas da Austrália. Ficou não sei quantos meses, a Adriana deve saber melhor do que eu, mas ficou. Desde setembro, é verdade, olha só. Desde setembro, estava queimando até agora. Queimando as florestas, matando animais, não conseguia se controlar. Então estávamos com essa notícia no começo do ano. Logo na sequência, nós vemos alagamentos no Brasil, direto, tudo sendo alagado, pessoas perdendo as coisas, né? Nós vemos também, né, falando de política, o impeachment do próprio Trump, eles estavam tentando derrubá-lo, né? Vocês viram isso agora há pouco. Agora estamos com essa crise do petróleo, não sei quantos estão acompanhando isso, mas está uma crise absurda, para vocês terem uma ideia rapidamente, para você entender. A Venezuela, que já é um país que está bem complicado financeiramente, está numa luta por conta do governo de Maduro. A Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo, ela vive do petróleo. Se eu não me engano, se não me falo exatamente os dados, mas em 2011, a Venezuela teve um lucro, entre aspas, vendendo petróleo, cerca de quase 11 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de dólares vendendo petróleo, algo assim. Um número bem grande. Em 2019 caiu para 9, ao invés de 100 que eles tinham. 9. Né? O Trump assinou um estatuto que ele não compra mais barris de petróleo acima de 14 dólares. Eram 50 dólares até pouco tempo atrás. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? O governo mundial está... Você viu quanto que chegou o dólar no Brasil essa semana? Passou de R$5. Nós estamos quase num recesso mundial financeiro. E agora, nós temos também seguindo desde janeiro, mas tomando um pouco mais de força agora, o coronavírus. Olha quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Olha quanto barulho está acontecendo ao mesmo tempo para que o povo deixe de ouvir a Deus e comece a estocar papel higiênico em casa. Mas é verdade o que eu estou dizendo, não é verdade? Agora, a pastora colocou uma imagem, né, no grupo da igreja. Eu já tinha visto ela. E eu vou ler os 2 versículos que estavam naquela imagem. Lucas 21, 11. Fala assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, posso dizer por epidemias, em vez de pestes, e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Nós não devemos nos espantar com o que está acontecendo. Olha, é verdade. Terremoto em Porto. Tem um site de terremotos que fala. Você não tem noção de quantos terremotos acontecem todos os dias no mundo inteiro. Então nós temos que entender que tudo isso está baseado na palavra de Deus. Não tem como eu ou você evitar o que vai acontecer. Amém? E outro versículo em Mateus 24, 6, fala assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque formoso é assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Agora, será que o que será que Deus está tentando falar com a humanidade? Comigo e com você, que somos cristãos.
ou com quem conseguir ouvir a Deus, com quem entender o que Deus está. O que Deus está tentando falar? Porque, como eu disse antes, parece muitas vezes que Deus ele é confuso. Para algumas pessoas que veem tudo o que está acontecendo, eles podem pensar assim: Deus esqueceu da humanidade, Deus nos abandonou. Tem gente achando que já é o fim do mundo. Tem gente achando que isso aqui já é isso não é nada, ainda não é nada. Tem gente já muito preocupada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do 10 ao 11, fala assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Então, assim, existem muitas vozes no mundo, muitas falas no mundo, muitas vozes no mundo. E nenhuma delas sem significado. Se, pois, eu não souber o sentido da voz. Quer dizer, existem muitas vozes, existem muitas maneiras que Deus fala, existem muitas coisas acontecendo. Se eu não entender o que essas coisas estão acontecendo, não vai ter sentido, mas todas elas têm um sentido. Todas elas têm um porquê. Se eu não souber o sentido da voz, eu serei um estrangeiro para aquele que fala. E o que fala será um estrangeiro para mim. Deus, ele fala com diversas vozes. Amém? Deus fala com diversas vozes. Eu pulei um versículo que foi proposital. Lê lá para mim em Jó 33, 14. Obrigado. Olha o que Jó diz. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Eu peguei a tradução que é da NTLH, que a tradução está assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Essa é a tradução da linguagem. O que eu li a linguagem de hoje, eu gostei bastante. Deus fala de muitas maneiras. Só que às vezes, nós não estamos dando atenção no que Deus está falando. Eu estava escutando, eu não sou judeu, mas eu estava escutando um rabino judeu que ele estuda a Torá. E eu gosto muito dos estudos dele. Né? Não todos, tem uns que eu não gosto muito, mas tem uns que eu gosto muito. E ele estava dizendo que a palavra corona, as letras em hebraico, elas são as letras Kuf, He, Aleph, Vav, Nun e Aleph. Corona, é assim que escreve em hebraico, você que fala hebraico tão bem quanto eu. Tá bom? E essas mesmas palavras, essas mesmas letras em hebraico, ela dá a formação de uma outra palavra, que é karuna. Karuna e corona no hebraico têm as mesmas palavras. E ele estava explicando que karuna significa chamem ou clamem. Chamem ou clamem. Eu achei fantástico porque quando eu estava estudando isso, eu coloquei isso hoje na palavra. Eu escrevi hoje de manhã. E ontem, do presidente Donald Trump, ele anunciou, eu coloquei no grupo para quem viu, para que hoje as pessoas clamassem para Deus. E a palavra corona em hebraico é clamem a Deus. Eu já tinha certeza de fazer o culto, independente de qualquer coisa. Mas depois que eu escutei isso, eu estou orando, eu orei hoje aqui, aí qualquer dúvida que eu tinha morreu. Eu não vou parar de fazer o culto. Eu não vou parar de fazer. Novamente, todos vocês, inclusive quem me assiste, quem me ouve, você é livre para não vir, amém? E você não será cobrado por isso. Mas eu não vou deixar de fazer. Amém? Enquanto essa igreja Victor estiver aberta, e ela não me proibir de entrar, eu vou fazer. E se ela me proibir, é basement da casa de alguém. Quem se oferece aí? Amém? Nós vamos fazer. Por quê? Que Deus está falando para o povo. Olhem, abram os olhos. Clamem a mim. Você vê que uma doença que não é tão mortífera assim, tudo bem, ela tem o seu peso, mas não é nada tão mortífero quanto uma peste negra, ou quanto uma gripe espanhola, ou quanto uma tuberculose. As pessoas já estão entrando em pânico. A mídia é jogada e colocando um pânico nas pessoas. E eu poderia aqui devagar com você por que disso, mas aí era melhor fazer um seminário de escatologia 2 para isso. Mas, e a nossa postura? Eu achei muito interessante o que esse rabino falou, porque realmente é isso. Eu percebo que todas as vezes na Bíblia que Deus ele permitia que acontecesse alguma coisa com o povo de Israel, em nenhum momento ele falava assim para o povo, se escondam. Ele falava assim, cheguem-se a mim
Ele fazia as coisas para o povo buscar a Ele. É claro, gente, eu não quero ser negligente. Eu não quero que você saia da sua casa com uma contaminação geral e tal. Mas hoje também eu vi uma enquete que eu perguntei para algumas pessoas. E eu quero que você pense com você. A enquete tá no YouTube, num canal. Que a pessoa perguntou assim: quantas pessoas que você conhece, não é amigo do seu amigo, não é amigo do seu irmão, você. Quantas pessoas que você conhece que pegaram coronavírus? Quantas? Que você conhece? Ó, conheço, eu vi. Né? E aí você vê, então assim, aí tinha não sei quantas mil pessoas respondendo, acho que 97, 98% disseram que não conheceu ninguém. 2% que talvez disseram que conhecia, algo assim. Mas você vê, então de repente, será que esses números, eles são isso mesmo? Eu não quero, novamente, não quero botar nada contra o sistema. Mas eu estou dando essas informações para você, porque eu não pus aqui, mas eu lembrei agora. Tem um versículo que o apóstolo Paulo, ele fala assim: o que poderá nos afastar do amor de Deus? O que pode tirar você do amor de Deus? Mas pastor, se eu ficar em casa por conta do coronavírus, eu não vou perder o amor de Deus. Eu sei que você não vai, mas você também estaria disposto a clamar a Deus e crer que Deus é com você, mesmo numa situação de dificuldade? Você consegue ouvir a voz de Deus? O que Deus está tentando falar comigo e com você? Independente de você que está me assistindo, está me ouvindo, está em casa. E eu quero que você entenda assim: será que mesmo em casa, qual é a sua postura em casa? Ou você que está aqui, qual é a sua postura? Obrigado, para quem quiser ler. Qual é a sua postura aqui na igreja? Eu estou com a minha fé ao ponto de clamar a Deus e pedir a cura, e pedir que sejamos guardados? Ou será que a minha fé está, Senhor, não protege a minha família, eu não quero ficar aqui? Como que está a sua postura? Quantos estão me entendendo? Amém? Amém? Olha só, em Mateus capítulo 4, versículo 17... fala assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E também lá em Mateus 3:2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que Deus não está pedindo para que a humanidade, que nós comecemos a clamar, porque mais do que nunca, talvez Ele esteja chegando? E ainda não é a hora, eu creio que não é a hora ainda. Mas eu creio que estamos vivendo uma sequência de coisas que eu não sou tão velho assim, mas eu não me lembro de uma sequência de coisas tão próximas umas das outras. Assim, com tantas coisas acontecendo. E de repente Deus permite, mesmo que essa doença tenha sido criada por alguém, mas mesmo assim nada acontece, Deus não permite, não é isso? Deus permitiu. Se Deus permitiu, será que Deus não está chamando a nossa atenção para que nós clamemos? Hoje eu vi a minha esposa aqui dando um testemunho da Mulher Poder Forte. Ela chegou em casa ontem muito empolgada. Não sei as esposas que chegaram em casa de vocês, mas a minha esposa chegou ontem muito empolgada. Eu não tive nem chance de falar nada. Eu falei: amor, ela já... Nossa, parecia um chicote arrebentando, assim, contando o que aconteceu, né? E falando. E ela chegou muito feliz por conta disso que ela compartilhou com vocês, né? Porque você acha que não passou pela cabeça dela de cancelar em algum momento? Você acha que ela não perguntou pra mim? Assim: amor, você acha que a gente... As meninas começaram, algumas a mandar mensagem, dizendo assim: ah, não vou mais. E ela, aí foi uma, foi outra. E ela pensou: será que eu tinha que ter cancelado? Eu falei: amor, você não tinha que cancelar. Sabe por que não? Por vários motivos. Os físicos, muita gente trabalhou por isso, estão dando sangue. E agora tem o espiritual. Vai ter alguma pessoa lá que vai se quebrantar e vai aceitar Jesus e vai estar. Se você tiver que pegar a doença para uma pessoa ser salva, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E foi uma bênção. Amém? Então, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus está dizendo. Temos que aprender a ouvir o que Deus está falando. Deus está falando com você nessa noite, amém? Deus tem falado com você nesses dias. Deus está falando com você em vários momentos. Você está conseguindo prestar atenção e entender o que Deus está falando para você? Deus fala coisas para mim, assim como fala coisas para você. Eu creio nisso, mas você está ouvindo o que Deus está falando?
Pastor, como que eu faço? Às vezes, realmente, o senhor falou de barulhos, de situações, né? Eu tenho recebido notícias de doença, de pessoas que isso, que aquilo outro. É muito problema, é difícil ouvir a Deus. Pastor, como é que eu faço para ouvir a Deus sem que os barulhos externos roubem a voz de Deus de mim? É simples. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. A palavra, quando Jesus ele é questionado pelos discípulos, pode deixar o versículo aí, tá? Quando Jesus é questionado pelos discípulos assim, Senhor, mestre, nos ensina a orar. Jesus ele fala assim, Pai nosso, estás no céu. Céus, ou céu, não lembro. Santificado seja o teu nome, seja feito assim na terra. Você vê, ele fala assim, Pai nosso que está no céu, seu nome é santificado, o Senhor é santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Para você orar algo assim, você tem que pensar nas coisas de cima. Você tem que pensar que Deus governa e Ele está em cima. Então eu tenho que entender que em meio às situações, em meio às batalhas, quem é meu Deus? Quem é meu Deus? O que meu Deus está falando para mim? Obviamente eu estou atento ao que está acontecendo ao meu redor. Estou atento. Tenho que estar atento. Tenho que ser prudente. Não é a palavra vigiar e orar. Tem que vigiar e tem que orar. Amém? Mas por outro lado, também eu tenho que entender o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer fazer de mim. O que Deus está falando comigo. Senhor, eu não quero dar atenção. Todo mundo está falando isso, mas Deus, coloca no meu coração a tua resposta. Como que eu vou agir nessa situação? Como que eu vou fazer nisso? A palavra de Deus em Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. O povo morre, o povo não consegue avançar porque não consegue entender o que Deus está falando. Nós perdemos sonhos, perdemos oportunidades, perdemos direções de Deus porque nós não estamos entendendo o que Deus está falando conosco. E nessa noite eu quero que você comece a entender. Se eu quero ouvir o que Deus está me falando, então eu preciso me desconectar do que todo mundo fala e eu me conectar com Deus. Eu tenho que estar na mesma sintonia. Eu tenho que me sintonizar com Deus. Como você vai fazer isso? Você sabe como você pode fazer. Você vai no seu quarto, você se tranca, você põe louvor, ora no seu carro, se ajoelha, vem na igreja, vem no altar, mas de alguma maneira se conecte com Deus, porque queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a situação, ela vai piorar, ela não vai melhorar. Não estou dizendo que o corona vai sumir, assim como ele apareceu do nada, ele vai sumir daqui 2, 3 meses, mas vai ter outra coisa depois, e vai ter outra coisa depois, porque nós estamos caminhando para o final. Agora, se a cada dificuldade que vier, nós fracassarmos na nossa fé, que tipo de cristão nós somos? Eu tenho dito para as pessoas, será para pensar que você pode ser o profeta ou a profetisa da última geração? Onde as pessoas estão perdendo a fé? Estão. Você vê nitidamente. Todo mundo, ninguém tem fé, ninguém sabe mais nada. Quando as pessoas chegarem para você e pedirem a razão da sua fé, você vai ter fé o suficiente para ir contra o sistema e falar que Deus é o seu Senhor? Para isso, nós temos que ouvir a Deus. Eu tenho que ter certeza de Deus. Se eu não tenho certeza de Deus, se eu entro na confusão, eu faço que nem o profeta Elias. Na primeira dificuldade eu vou fugir para a caverna, mas caramba, Deus fez muita coisa na sua vida. Você consegue, assim, eu não sou ninguém, amém? Mas como eu não gosto de dar exemplo de nenhuma pessoa, eu vou dar exemplo de mim. Se eu me ver aqui no altar pregando todo domingo, você consegue me imaginar eu sem fé? Eu no mundo, sei lá, perdi, acabou. Eu não imagino, mas você consegue imaginar assim? Quando você olha para mim, eu imagino, por mais que você saiba que eu sou falho, você imagina, não, mas ele é meu pastor, ele é que dá a direção, Deus fala com ele. Tenho certeza que você imagina que Deus fala comigo. É por isso que você vem na igreja. Amém? E ouvir a palavra. Mas, se eu permitir confusão entrar no meu coração, eu não estarei mais aqui. E você também não estará mais aí. Se eu permitir que a minha fé seja questionada e eu dar ouvido
então estou perdido. Amém? Olha ali, ó, em João capítulo 10, do 14 ao 16. Fala assim, olha o que Deus fala. Jesus fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Amém? Você vê no 14, no versículo 14, ele disse assim, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. A ovelha que conhece o pastor, ela não deixa de seguir o pastor. Ela vai continuar com ele. Jesus dá esse exemplo nesse momento para aquelas pessoas, porque uma das maiores fontes de renda daquela região, naquela época, era o pastoreio de ovelhas. Eles ganhavam dinheiro com lã e com leite, enfim, com carne de ovelha, né? E ele sabia muito bem o que Jesus estava dizendo, porque se você pesquisar na internet, você acha isso fácil, você coloca assim, digita lá no YouTube, por exemplo, pastor falando com as ovelhas. Aí tem um vídeo que é muito interessante, tem muitas ovelhas assim no aprisco, aí vem as pessoas que começam a chamar a ovelha, né? Sei lá, não sei como chama a ovelha, mas começa a chamar a ovelha. E nenhuma ovelha vem. O pastor da ovelha, ele fala lá uma palavra, dá uma subida, sei lá como, todas as ovelhas na hora olham e vão para ele. Procura no YouTube, você vai encontrar. É impressionante. Porque aí Jesus ele dá esse exemplo. É a mesma coisa. Quem me conhece, ouve a minha voz. E eu creio que nessa igreja tem pessoas, muitas pessoas, todas as pessoas, conhecem a voz de Deus. Você conhece a voz do seu Pai. Você sabe o que Deus está falando para você. Agora, além de saber o que Deus está falando, você tem um desafio entre obedecer ou não. Vocês se lembram daquele texto que diz, quando Saul ele perde a unção de rei. Por que Saul perdeu a unção de rei? Porque Deus havia dado uma direção através do profeta Samuel para Saul, que Saul ele tinha que guerrear contra um povo, eu acho que era o povo de Amaleque, e Deus falou assim, olha, vá lá, vença o povo, mas não traga nada de lá. Por quê? Porque esse povo era um povo idólatra. Era tudo consagrado a deuses com D minúsculo, né? E aí, Saul, ele sabia disso. E ele foi lá, e o povo, as pessoas, os soldados, começou a falar, nossa, mas tem um monte de ovelha, um monte de vaca aqui. Você não vai pegar nada? Nossa, mas vai matar tudo isso? Não! O que ele fez? Ele ouviu o povo. E ele pegou tudo e levou. E Deus falou para Samuel, olha, estou tirando agora a unção que eu havia dado para Saul, vou passar para um filho de Jessé. Samuel gostava de Saul. Mas por que, Deus? Porque ele me desobedeceu. Aí quando Samuel vai até ele. Quando Samuel chega até Saul, ele pergunta assim, que barulho é esse de ovelha e de vaca que eu estou ouvindo? Daí ele fala assim, não! Sabe o que é? É que eu trouxe para sacrificar a Deus. Nós vamos matar tudo, mas vamos sacrificar para Deus. Aí então vem a célebre frase cristã que o profeta Samuel fala, mais vale obedecer do que sacrificar. Daí que vem essa frase. Mas vale. Então, assim, acima de tudo, independente, você tem que obedecer. Pastor, como que eu obedeço? Eu preciso ouvir, então primeiro você tem que ouvir. Se você não consegue ouvir, como que você vai obedecer? Se eu falar com o Gustavo está lá no basement de casa, eu quero que o Gustavo arrume o quarto dele. Se eu gritar lá na cozinha, Gustavo, vem arrumar seu quarto. E aí tá lá no basement jogando videogame. Não adianta eu descer, aí ele não sobe. Não adianta eu descer lá e bater nele. Ele tava com fone de ouvido, ele não me ouviu. Não adianta. Eu tenho que ir lá, ele tem que me ouvir. Para você obedecer a Deus e para eu obedecer a Deus, eu tenho que ouvir a Deus. Você e eu temos que ouvir a Deus. Amém? Nós temos que aprender a isso.
Vamos voltar lá para Jó 33, do 14 ao 18. Fala assim, de novo. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, homem não lhe atende. Esse aqui é aquele que Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Em sonho, olha como Deus fala, em sonho ou em visão de noite, quando você cai no sono profundo, sobre os homens, quando adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e às vezes Deus os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem à soberba, para reter a sua alma da cova e da sua vida passar-lhe a espada. Deus fala assim, que Deus revela, às vezes, por sono, coisas que atemorizam o homem, coisas que ele fala de morte em sonho, mas para que o homem tenha vida. Às vezes Deus mostra alguém que vai morrer, alguma coisa, a pessoa fala, meu Deus, eu vou orar por essa pessoa porque ela vai morrer. Mas não necessariamente é que a pessoa vai morrer, é que existe talvez um espírito de morte sondando. E você precisa orar e lutar contra aquele espírito. Deus, ele fala de diversas maneiras. Nós temos que aprender o que Deus está falando. E hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, o que é que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você nesses dias? Que tipo de homem ou mulher Deus está falando nesses dias de crise? Nesses dias desse momento? Será que não é uma oportunidade, de fato, como a palavra em hebraico clamem significa? Será que não é um momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e nós clamarmos? Eu gostei muito dessa... Foi mover de Deus, amém? Todos nós de joelhos aqui e clamando. Eu vou dizer que se a gente tivesse ficado só no louvor, sem a palavra, já estava bom. Não é? Porque Deus já... Eu vou dizer que Deus já fez o que tinha que fazer naquela hora. Aqui é o restinho, mas Deus já fez o que tinha que fazer. Nos levou a ajoelhar e clamar. Mas eu vou dizer, aqui foi o começo. Que nós possamos ser aquele cristão que dobra o joelho e clama. Que clama ao Senhor. Que clama pelas vidas. Que ama as vidas. Que tem longanimidade, que tem benignidade, amor, temor. Que clame pelas pessoas. Amém? Nós temos que desta maneira, cada um de nós, buscarmos a Deus nessa hora. Presta atenção, vão chegar pessoas para você perdendo a fé, desanimando, com boas justificativas para isso. E naquela hora, Deus, ele vai te provar para ver a sua postura. O que você vai falar para aquela pessoa que chega desanimada para você? O que você vai falar para aquela pessoa que está com medo? O que você vai falar para aquela pessoa que está abdicando a fé? O que você vai falar para aquela pessoa que acha que é o final? O que é que você vai falar para essas pessoas? Você só vai saber o que você vai falar se você ouvir a voz de Deus. Por isso que nós temos que clamar a Ele, Senhor, me dá sabedoria, fala comigo, muda meu ânimo, me alimenta, me ajuda, Senhor, porque eu não quero ser um motivo da pessoa ir para o inferno, não quero ser um motivo de roubar a fé de ninguém, e também não quero ser negligente e dar um conselho de morte. Você entende que é um balanço? É um balanço. Você não tem como, às vezes, você não tem como apoiar ou criticar, mas você tem que ser sábio ao falar. E cada um, obviamente, tem o seu livre-arbítrio do que vai fazer. Assim como nós um dia aceitamos a Jesus Cristo. Assim como você usou seu livre-arbítrio de vir na igreja. Assim como as pessoas que estão em casa usaram o livre-arbítrio de ficar em casa. Amém? Mas em que nenhum momento, estando aqui ou lá, dentro ou fora, que nós não respondemos por nós, mas que nós sentimos o que Deus está falando conosco. Essa igreja vai ser vitoriosa, amém? Nós vamos vencer as dificuldades. Sabe por que nós vamos? Porque não é por nós, é pelo Espírito. E vou dizer, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, a palavra do Senhor será proibida de ser falada. Ela que, assim como é na China hoje, em alguns lugares, as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas pegam a Bíblia assim, não. Elas rasgam um pedaço da folha, guardam no bolso. E anda com um pedacinho aí ele se reúne nas cavernas, ele se reúne nos desertos, ele se reúne no meio do mar, ele se reúne, sabe para quê? Para cada um pegar um pedacinho da Bíblia que tem, para eles poderem falar da palavra de Deus sem serem perseguidos. E falam isso com medo, eles estão com medo de morrer, de verdade.
Mas eles não param de falar a palavra de Deus. É assim que eles fazem. Nós estamos indo para um momento que talvez nós chegaremos num ponto desse. Nós chegaremos num ponto assim. E talvez você não tenha sido arrebatado até lá. A gente não sabe. Eu não sei. Agora, eu e você, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu senti no meu coração. Já estourei o tempo da palavra em horas. Vocês me perdoem. Eu sou assim. Mas vou dizer uma coisa para vocês que eu senti. Talvez esse momento é a primeira, entre aspas, prova real da tua fé. É a primeira. Por que a primeira? Você já passou por outras provas físicas, pessoais? Alguém que faleceu, o emprego que você perdeu, uma doença na família. Eu sei. Talvez já passou por isso. Mas essa é a primeira vez, talvez, que globalmente você tem que ter uma posição. Globalmente. E isso não tem a ver em vir ou não vir para a igreja. Não tem a ver com isso. O que eu estou dizendo aqui, a sua posição globalmente hoje é: eu creio em Cristo, e creio na cura, e creio que Ele vai me proteger, e creio que Ele vai nos guardar, ou eu vou viver todos os dias com medo de tocar num corrimão e ficar doente, de alguém espirrar do meu lado e eu ficar doente. Quanto eu creio? Porque por mais que a gente se proteja, você pode sair com o seu carro aqui agora e um caminhão arrebentar teu carro, você falecer. Você não tem o controle. Você consegue entender, igreja? Que eu e você não temos o controle. Por mais prudente que você seja em tudo, você não tem o controle. Quem tem o controle é Deus. Agora eles estão vendendo uma pandemia no mundo. Eu digo vendendo porque a mesma agência que está dizendo que o coronavírus é uma pandemia foi a mesma que disse que a gripe aviária também era. É a mesma agência. Então, como que você vai agir? Onde está a sua fé nessa hora? Amém? Mas eu creio que a sua fé é grande. Sabe por que eu creio, amados? Porque com tudo, Deus, essa igreja continua crescendo. Eu vejo a fé de vocês. Vocês estão aqui me olhando com essa cara aí, né? De meu Deus do céu, eu tô apanhando e tal. Mas vocês estão aqui assim, mas eu percebo que dentro de vocês está sendo gerado nessa noite uma fé maior. Está sendo gerado em você. Você está saindo daqui hoje com a certeza de que Deus é com você. Está saindo daqui, você vai sair daqui hoje assim, meu Deus do céu, independente de tudo que está acontecendo, eu não vendo e negocio a minha fé. Eu não nego, eu não negocio. Senhor, eu vou ajudar quem tiver que ajudar, eu vou onde tiver que ir. Onde for enviado, eu serei enviado. Eu vou evitar onde eu tenho que evitar. Senhor, mas, Pai, acima de tudo, o Senhor. Fala comigo o que eu tenho que fazer e eu faço. Se Deus falar com você, ore. Se Deus falar com você, não ore. Se Deus falar com você, vá na igreja. Vá na igreja. Se Deus falar com você, fique em casa. Fique em casa. Mas independente da situação, para finalizar, eu quero que você entenda: ouça a voz de Deus e não a sua, e não a voz dos outros, e não a voz da mídia, não a voz da rádio, não a voz das pessoas. A voz de Deus, a voz de Deus. Nós agimos conforme a voz de Deus, em nome de Jesus.